Boa noite a todos. É um prazer receber vocês aqui no Arcadecíssimo José Maria Chico Xavier, com presença da Sofia sorrindo para mim, coisa mais linda. Prazer receber vocês, gente, uma gratidão imensa. Estamos ao vivo pelo Facebook e também pelo Instagram, e nós vamos falar hoje de não se pode servir a dois senhores, ou não servir a Deus e a Mamon, que está no capítulo 12 do Evangelho segundo o Espiritismo, que é o nosso guia para que nós apresentemos essas palestras. Mas antes de iniciar, como sempre, nós fazemos aquela nossa vibração inicial, nos acomodando nas cadeiras, respirando profundamente, agradecendo a Deus, a Jesus, aos mentores, amigos, oportunidades que nos é oferecido mais uma vez estarmos aqui para o aprendizado. Vamos abordar o tema hoje, não servir a dois senhores, que é algo muito difícil para nós encarnados nesse planeta de expiação e provas, que é o equilíbrio entre a matéria e o espírito. A conquista da matéria é necessária, mas não pode ultrapassar os valores do espírito. É o que nós vamos comentar hoje nessa live, que é também uma palestra presencial aqui no Arcadecíssimo José Maria Chico Xavier. Chico Xavier, ser maravilhoso, que é o mentor dessa nossa casa, e que nós possamos retornar a nossos lares com maior compreensão, maior entendimento do Evangelho do Mestre Jesus. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como devemos perdoar aos nossos devedores, a quem nos ofende. Não nos deixe cair em tentações, não nos males. Graças a Deus e a Jesus. E vamos ao tema de hoje. No decorrer aqui da live, vai aparecer os amigos aqui, a Lima Maria, Margarida Pinto, Jaime Wagner de Portugal já está aqui. Nós temos Jaime Wagner de Portugal. Eu sempre falo que em Portugal é mais de meia-noite, né? Nesse horário, 4 horas à frente. E o pessoal de Portugal participa conosco. Mas o Marcos vai anotar para mim os nomes aí. No final eu falo que ele está participando, porque aqui fica meio difícil para eu ler, falar tudo ao mesmo tempo. O Marcos anota para mim. Tá bom? Então sejam bem-vindos todos que estão conosco aqui. Sejam bem-vindos aqui, os irmãos aqui na presença. Rostos novos aqui, sejam bem-vindos. Espero que vocês retornem novamente à nossa casa. É uma casa pequena fisicamente, mas a gente sempre fala e sabe que a dimensão física de uma instituição religiosa não está contida no seu tamanho físico, mas na sua dimensão espiritual. Então é muito importante, porque os mentores amigos estão aqui e acoplado a cada instituição religiosa, não só a instituição espírita, existe a parte espiritual acoplada dessa casa, onde são socorridos irmãos desencarnados que também estão aqui conosco, que também são convidados e trazidos pelo plano espiritual para ouvirem as palestras, para se situarem, para compreender muitas vezes sua situação, muitas vezes de desencarne, porque é muito difícil ainda para que os amigos entendam essa diferença entre encarne e desencarne, né? Que é muito sutil essa diferença. Inclusive na próxima semana ou na outra eu vou fazer uma live a respeito desse tema. Não se pode servir a dois senhores, ou não se pode servir a Deus e a Mamon, como eu disse, capítulo 12 do Evangelho. Quem tiver o Evangelho depois pode ler, que é um capítulo bem longo, né? Mamon é a matéria, a propriedade, o dinheiro, os títulos, tudo que nos se leva daqui ao final de cada encarnação que nós vivemos. Tudo isso é Mamon, né? Que nós pensamos que levamos, e muitas pessoas se perdem na busca incessante, né, e até irresponsável, né, desses bens materiais, que não é proibido, porém que nós não ultrapassemos os limites na conquista desses bens. Boa noite, seja bem-vinda. Ninguém pode servir aos dois senhores, porque odiará um e amará o outro, está no Evangelho, né? Não poder servir simultaneamente a Deus e a Mamon, é Lucas capítulo 16, versículo 13. Então aproxima-se de Jesus o jovem que possuía muitos bens e pergunta a Jesus o que deveria fazer para adquirir a vida eterna. E ele usa a palavra adquirir, né? E Jesus responde que só respeitando os mandamentos se consegue entrar na vida eterna.
Quais mandamentos? Ele pergunta para Jesus. E Jesus diz, não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, e não dará falso testemunho. Honra teu pai e a tua mãe, e ama a seus irmãos. Né? Ama teu próximo como a ti mesmo. E ele responde que segue todos esses mandamentos. Aí vem a parte mais difícil, né? Jesus me diz, para adquirir a perfeição, deveria vender todos os seus bens e dar aos pobres, para ter um tesouro no céu. E depois que fizer isso, você vem e me segue, Jesus falou para ele. E claro, né? Este moço não aceita o convite. Porque abrir mão dos bens materiais é muito difícil, né? Como é que eu vou doar todos os meus bens e vou ficar sem nada? Na verdade, Jesus não está dizendo, é só uma alegoria, né? Jesus não quer, Deus não quer que nós abramos mão do nosso bem material, porque nós seremos o quê? Mais um pedinte, não é verdade? O que nós não devemos é dar um valor excessivo a esses bens. Não humilhar o outro pela posse desses bens, mas porque nós sabemos que essa posse é temporária, não é definitiva, tanto é que nós não levamos nada de material daqui. Nós chegamos de mãos vazias, você já está indo de mãos vazias no que diz respeito à matéria, né, os bens materiais. E foi nessa passagem que Jesus disse que é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Claro que esse camelo a que Jesus se referia é uma corda bem grossa, né, que era confeccionada com pelos de camelo. Por ser uma corda grossa, é natural que não passaria pelo fundo de uma agulha. Isso que ele quis dizer. É difícil o rico entrar dentro do reino dos céus? Talvez. Mas talvez é difícil que o pobre no reino dos céus? Também. Depende como nós convivemos com os bens materiais ou com a falta deles, com a ausência desses bens. Porque muitas vezes alguém que vem desprovido de bens materiais também comete muitos erros, maldizendo, dizendo por que eu tenho essa infelicidade e o outro não, e acaba também se perdendo muitas vezes na busca desses bens de uma forma equivocada. Nós não vemos constantemente pessoas tirando a vida do outro para ter aquilo que o outro possui. Ou maldizendo a Deus, por que eu vim desse jeito? É por isso que a doutrina espírita é maravilhosa, que ela nos esclarece tudo isso. Ela nos mostra as razões de nós termos ou não termos, possuirmos ou não possuirmos. Porque existe tudo, para existir tudo existe uma razão. Mesmo porque os bens materiais pertencem a Deus e Ele dispõe desses bens da forma que Ele bem entender, ou de acordo com o merecimento de cada um de nós. O possuidor de bens hoje pode ter sido alguém que lá atrás não teve nada de material. E pode ser que ele também se perca da mesma forma que o outro que teve os bens materiais antes enquanto ele não tinha nada. Porque a posse da matéria ela mexe muito com as vaidades, né? Com o orgulho, enfim, com tudo que não é bom. Porque traz as facilidades. Essas facilidades são complicadas para se conviver com elas, né? Então, como eu disse, percebemos que esse rapazinho, ele cita a palavra adquirir. Como é que eu adquiro a vida eterna? Como posso adquirir o reino dos céus? Né? Na verdade, né, infelizmente em todos os tempos, muitos tentam adquirir o reino dos céus, ao invés de utilizar a palavra conquistar. Que não se adquire, não se compra o reino dos céus. Adquirir significa comprar, não é? Conquistar pressupõe que doação, carinho, né? Dedicação e bondade. Assim se conquista e não se adquire. Né? Mas, infelizmente, como eu disse, né? Antigamente se comprava, se pressupunha comprar, né? Se vendia indulgências. O catolicismo antes vendia indulgências, não é isso? Se comprava, eu pequei, eu cometi, eu compro a indulgência, pago em moeda corrente e estou perdoado do que eu fiz. Isso seria adquirir o reino dos céus. De uma forma equivocada, porque não se compra o reino dos céus, não se adquire, se conquista. E essa conquista é lenta e é gradativa e é difícil. Porque nós temos toda essa dedicação, essa bondade, sermos bons, sermos honestos, né? Doadores, de paciência, é difícil. Para chegar a essa conquista é muito difícil. Olha só, para nós adquirirmos condição de espíritos puros, nós devemos dominar todas as situações, sabermos de tudo, vivermos muitas encarnações em cada situação e entendermos de tudo e temos condição de compreensão. Olha quanto é difícil.
Eu me pego muitas vezes e falo, puxa vida, eu vejo coisas acontecendo, pessoas que sabem de muitas coisas, eu falo, nossa, como é que ainda vou ter que reencarnar para entender de tudo isso? Não é verdade? Poxa, a gente desconhece tanta coisa, a gente desconhece tantas coisas do mundo, nós temos tanto desconhecimento ainda, que, nossa, quantas vezes eu tenho que reencarnar ainda para saber de tudo? Que a gente ouve muitas coisas e fala, nossa, eu não sei nada disso, eu não entendo nada desse negócio, não é verdade? Quantas coisas nós desconhecemos ainda? E coisas simples que nós mesmos falamos. Nós falamos, mas na hora de nós colocarmos em prática é difícil. Não é fácil. Não é verdade, Rafael? Vocês que trabalham com advocacia sabem disso. Não é mesmo? Se você me permite fazer um apontamento, inclusive a gente trabalha também com a parte de vocação, e cada ser humano é diferente do outro. Então você tem que saber lidar com cada um. Exatamente. Eu cheguei a ponto de utilizar, até parecer um pouco grosseiro, mas cheguei ao ponto de falar assim, olha, eu não aluguei para você um pedaço do céu, eu não te prometi o paraíso, mas eu te prometi que toda a complicação que existir no imóvel será resolvida. É difícil. Então pedir a compreensão da pessoa. Porque quem é vendedor de céu é tirar por aí. Cada ser humano é um universo particular. Porque a pessoa não pode ter um problema nenhum. Nem gêmeos que nascem. Quando tem um problema, ela quer apertar um botão e achar que vai resolver. E às vezes não é assim, tem que ter o tempo do processo para ser resolvido. O Rafael está dizendo para nós, quem é advogado, é de vocação também, que está dizendo que é muito difícil lidar com as pessoas, né? Para se entender o universo de cada um. Porque cada um de nós tem um registro. Cada um de nós tem uma história, tanto nessa encarnação como em encarnações passadas. Então, cada um de nós é um universo. Os dedos das mãos não são iguais. Né? Então é muito difícil, né? Você vê os dois irmãos, como aqui no exemplo, Jesus, um irmão brigando com o outro, logo mais adiante, vamos falar, brigando por causa de herança. Né? Fala do meu irmão para da minha parte. Né? Então, isso ocorre com frequência, né? Então é muito difícil, né? E como eu estava dizendo, o catolicismo vendia indulgências, né? Isso sim, né? É pensar que Deus precisa de matéria. Toda a matéria pertence a Deus. Né? Estou trabalhando para a obra de Deus, né? Não tem disso, né? Pertence a Deus. E Ele dispõe dela da forma que cada um de nós. Cada um de nós a possuirá por sua vez, como está no Evangelho. A forma de nós convivemos com ela vai depender se nós, nas encarnações futuras, teremos mais oportunidades ou não de termos essa matéria à nossa disposição ou reencarnarmos sem nenhuma condição. Né? Então, tudo pertence a Deus. E é Deus que decide quais serão aqueles que Ele emprestará essa matéria. Porque tudo é empréstimo a cada ocasião. Né? Então, a matéria a qualquer momento ou época, assim, pode estar na posse de uma ou de outra. As matérias, os títulos, as posições também. Né? Essas posições e essas matérias estarão, cada encarnação, né, de acordo com a prova que se tem a cumprir na mão de alguns. E claro, pelo merecimento também, né? Porque qualquer abuso que se cometa, imaginando que esses bens materiais e títulos pertencem de fato a quem os detém por uma encarnação, é um grande engano. Não é verdade? É um grande engano, porque no momento seguinte, ou mesmo na própria encarnação, pode ocorrer de se não ter mais esse título. Ou por ser tirado dele, ou por ele ser tirado desse título, desses bens materiais, que é o que? O desencarne. Não é verdade? Nós temos mais a seguir aí a parábola daquele rico, né, que tem os campos que colhem muito e não doa a ninguém, e Deus fala, vem para cá agora, né, vou trazer você para o meu lado. Então, não tira de nós, mas nos tira deles. Deus faz o que Ele acha que seja necessário para que nós aprendamos de alguma forma, né? E cada um que comete um erro terá que rever esse erro. E quem acerta terá a recompensa, né? O detentor de posse, quando a encarnação, dependendo do direcionamento que der a essa matéria, o poder pode ser agraciado com maior quantidade, inclusive, no futuro, se utilizar de forma correta. Ou retornar em outra vida a condição de miséria. Miséria extrema, inclusive, se não fizer o bom uso dessas facilidades. Isso é utilizar para humilhar, tirar vantagens, inclusive relativas à sensualidade, que não é incomum, não é verdade? Nós vemos isso direto, né? Explorando as próximas de diversas formas.
nós temos um item nesse capítulo, preservar-se da avareza. O avaro é aquele que mesmo possuindo bens materiais e condições financeiras, e nós presenciamos isso infelizmente, se priva até de conforto e de conviver, de aproveitar aquilo que Deus permite que ele tenha, aproveitar, claro, com respeito, né? Mas tem pessoas que privam, inclusive, de se alimentar e de alimentar os seus, para acumular bens. Existe, infelizmente, né? E bens materiais que não levará. E mais ainda, na ânsia de acumular mais e mais, que muitos conhecem, primeiro é o exemplo de avareza, né? Eu vou dar um exemplo de avareza. Quem assistia o Chico Anísio, né, nosso comediante brasileiro, nós tínhamos uma personagem, o Gastão. Você se lembra do Gastão? Né? Que ele, não é isso? Ele era super econômico, ele não deixava a mulher gastar com nada, ele não deixava nem os filhos comerem. É o Gastão, quer dizer, o Gastão entre aspas, porque de Gastão ele não tinha nada, né? Aquele personagem, e é muito o exemplo da avareza, né? O avaro, né? Dá até para comprar alimentos. E outro personagem também do Chico Anísio, que eu estava fazendo aparência, me veio na mente, né? Que é o Justo Veríssimo, que é a mesma coisa. Que é o quê? Que tinha a posição como um deputado, né? E ele só se utilizava daquilo para se dar bem, né? Para explorar os menos favorecidos, né? Eu odeio o pobre, né? Pobre só tem que votar, ele falava, né? Ele odiava pobre. Inclusive tem uma parte de uma cena lá que chega uma pessoa que cuida do orfanato e vem pedir ajuda para ele manda a secretária buscar ajuda, ele traz 6 órfãos para a instituição, está aqui a minha doação, 6 órfãos para vocês cuidarem. Né, gente? Então é mais ou menos assim, a pessoa que usa o cargo, usa a posição para, né, que também não deixa de ser mamon, porque posição social e posição financeira é praticamente a mesma coisa, né? Tem bastante gente participando aqui da nossa rádio, aqui a Vera Cidana, a Isilda Ferreira, tem o pessoal aqui, Kevin Evangelista aqui, ó, Kétia Oliveira Pereira pelo Instagram, tem o pessoal participando aqui. Sejam todos bem-vindos, né? Então, temos esse tema no capítulo 26 da Avaliação do Espiritismo, que nos apresenta o diálogo de Jesus e alguém que o Pai desencarnou, como eu disse antes. Ele está brigando com o irmão pela herança. Eu me pede Jesus que intervenha na partilha desses bens. Mestre, diz a meu irmão que divida comigo a herança que nos tocou, e Jesus me disse: ó homem que me designou, quem me designou para vos julgar ou para fazer as vossas partilhas? Tende o cuidado de se preservar contra a avareza. Sua vida não depende dos bens que possui. Jesus fala para ele. Então, Jesus apresenta a parábola do rico insensato, que eu comentei há pouco, né? Que é um homem muito rico, que observa que suas terras haviam produzido muitos grãos, e ele pensa: derrubarei meus celeiros e construirei outros maiores para acumular essa colheita imensa. E direi à minha alma: tens de reserva muitos bens para longos anos, repousa, come, bebe e goza. Mas Deus disse: que insensatez, esta noite tomar-te-ei a alma, para que servirá o que acumulaste? Ou seja, não tirou os bens dele, mas os tirou daqueles bens. É assim que acontece, né? E provavelmente, né, no futuro, pode retornar numa condição de extrema pobreza e de necessidade. Que ele diz assim: vou derrubar os meus celeiros, que eu já tinha celeiros cheios. Ele não pensou assim: já que eu comi tanto, eu vou doar um pouco, né, a quem necessita. Ele pensou em acumular mais, né? O egoísmo, né? E acabou que, no fim, ele ficou sem nenhum bem material. E o doutrina espírita nos esclarece muito sobre isso. Pode ser, no resgate, pode ser que esse espírito permaneça aqui, muitas vezes, como é avarento, a família sendo privada de conviver com aqueles bens materiais, que se é avarento com os de fora, também com os de dentro de casa, como o Gastão. Pode ser que ele tenha aqueles bens dilapidados, destruídos, como nós vemos, às vezes, filhos de pessoas que têm condição financeira boa desencarnarem e eles acabarem com aquela fortuna em pouco tempo. E ele observando e vendo aqueles bens serem destruídos sem poder fazer nada. Nosso trabalho de desobsessão, na instituição espírita, que eu trabalho já há vários anos, acontece muito isso. As pessoas apegadas àquela casa que deixou, que é minha casa,
é minha esposa. No outro dia, conversando com o irmãozinho, na instituição que eu trabalho, esse espírito irmão X, chegou um espírito, que ele estava junto com uma pessoa, um senhor, e que ele falou, ele está com a minha mulher. Minha mulher. Mas ela não é sua mulher, ela foi a sua esposa. Não, porque ela me traiu com ele, mas ele não se tem ideia exata que se desencarnou, porque o desencarne, assim, é muito sutil a diferença entre a vida e a morte. E aí, conversando com ele, esclareci para ele que realmente tinha desencarnado e tal, e ele, agora eu entendi, por isso que ela estava chorando pelos cantos, parecia que ela não estava, realmente ela não estava te vendo, mas não me via, não, ela não te via, você desencarnou. Aí ele falou, agora eu entendi, está tudo bem. Mas na verdade, veja, eu observei que o problema dele, na verdade, não era amor. Ele não estava ali por amor, não é porque ele amava, é porque tinha o sentimento de posse, e mais a vaidade e o orgulho ferido, porque ele imaginava que tinha sido traído. Não estava tão preocupado assim, na verdade. A verdade era o quê? Fui traído. A preocupação maior não era nem... Entende como é que é? Não era nem amor, é aquela ideia de que foi traído. É aquele orgulho, é aquela verdade que nós carregamos, tanto aqui encarnados, como ainda quando retornamos ao mundo espiritual. Então a gente aprende muito assim na doutrina, porque a gente trabalha nisso, a gente observa quanto nós somos pequenos, quanto nós imaginamos que as pessoas nos pertencem, que tudo é nosso, que nós vamos embora, nós não vamos levar nada disso aqui de material. O que nós levamos ao nosso espírito, com o que nós conquistamos, com o que nós fizemos de bom ou fizemos de não tão bom, é isso que nós levaremos, mais nada nós não levaremos daqui. Mas nós temos dificuldades, mesmo tendo conhecimento, tendo entendimento, nós temos dificuldade ainda. Nós somos ainda muito pequenos para nós nos desapegarmos, né, de bens materiais, nós, mesmo tendo a certeza que não levaremos, nós temos esse apego ainda. Especialmente pessoas que, mais antigos, que, como eu comento sempre, pessoas que construíram as suas casas com sofrimento, com as próprias mãos, né, no fim de semana, porque aconteceu muito isso antigamente. Hoje nós já pegamos apartamento pronto, né? Antigamente não, a própria família fazia aquele mutirão no fim de semana. Então, acaba sendo um amor, aquele bem material, aquele apego muito maior. E quando vai embora e ele não entende que desencarnou e chega e volta àquela casa, como é que alguém está na minha casa? Eu não vendi essa casa, porque ele não sabe que desencarnou. Como é que essa pessoa está na minha casa? É minha. Né? Então, é muito... Uma vez que eu doutrinei uma senhora, que ela falou assim, essa mulher está na minha casa. Eu não vendi a casa, tirou todas as minhas coisas, eu brigo com ela, ela finge que não me vê. É muito engraçado, gente. Às vezes ela fala assim, olha, a chave da casa está dentro da bolsa dela, você não pega para mim? Coitado. Então, assim, o apego aqui me bem, mas é um apego, assim, compreensivo. Se compreende que a pessoa às vezes lutou muito para ter aquilo, foi uma vida inteira lutando para ter aquilo. Isso nós também não devemos criticar. Mas quando nós entendemos, por isso que a doutrina espírita é fabulosa, ela nos ensina. Para quando nós desencarnarmos, nós pensamos, bom, estou falando, ninguém está me ouvindo, não estou conseguindo pegar as coisas, está tudo diferente. Eu fiquei doente, fui para o hospital, não sei como é que eu saí de lá. Opa, acho que eu desencarnei. Então já é uma grande ajuda. Porque se todos entendessem que desencarnou, que os bens materiais não nos pertencem mais, que nós devemos seguir o caminho, que nós não somos matéria, nós somos espírito, fica muito mais fácil dessa compreensão. Se todos compreendessem a vida após a morte, infelizmente a população espírita ainda é muito pequena em relação às outras religiões, ainda fica pensando que vai ressuscitar, que o corpo vai ressuscitar no mesmo corpo. Então, muitas coisas que realmente não são realidade. A reencarnação, sim, reencarna em novos corpos, mas não com o mesmo corpo. Né? E a vida após a morte, o que diferencia basicamente as religiões é isso. Né? É a vida após a morte. Como é que é essa sequência após a morte? Eu vou ficar dormindo? Eu vou para o céu, vou para o inferno? Eu vou para onde? Como é que vai ser? Na verdade, nós somos o que nós somos e continuamos sendo o que nós somos após o nosso desencarne. Não somos melhores nem piores. Simplesmente temos a sequência da nossa vida apenas sem o corpo. E vamos reencarnar, no novo corpo que nós vamos receber vai depender do que nós precisamos para cumprir as nossas provas. Como é que nós vamos retornar? Depende de como nós agimos, ou da prova que nós vamos cumprir na próxima encarnação. E vão retornar de mãos vazias.
Mas se eu tiver o merecimento de ter esses bens materiais novamente, que eu falo, poxa, eu construí. Gente, vamos pensar que é difícil. A pessoa trabalhou uma vida inteira, conquistou uma empresa, conquistou dinheiro, bens materiais, fala assim, poxa, eu vou desencarnar, vou deixar tudo aqui e vou. Não é verdade? Eu vou ter que voltar, fazer tudo de novo. Sim. E mais ainda, minha família, meus filhos, como é que vai ser? Meus netos, as pessoas que eu amo, como é que vai ser? Ainda correu o risco de reencarnar pobre? Exatamente. Ou rico, então. Mas aquele negócio, por exemplo, eu vou reencarnar. Se eu tenho merecimento para ter bens materiais, se eu soube utilizá-los bem, o plano espiritual pode decidir que eu vou reencarnar numa família que tenha condições financeiras, uma família que tenha bens materiais, que eu vou poder ali fazer a minha sequência com aqueles bens materiais. Ou tipo assim, como é que pode ser? Eu vou reencarnar numa família como filho de alguém que quando eu tiver 20 anos, eu vou ter um conhecimento, e aquele meu pai vai desencarnar e vai deixar aqueles bens para mim. E eu vou dar sequência no que eu já tenho de conhecimento do meu espírito. Então, o plano espiritual trabalha de uma forma perfeita. Vou reencarnar ou numa condição difícil, lá na África, passando necessidade, como nós vemos, infelizmente, muitos passando. E não só na África, aqui no Brasil mesmo, em qualquer lugar. Porque em todos os países tem a parte mais rica e tem a parte mais difícil. Não é verdade? Então, vai depender do meu merecimento. Nós não temos que ter medo das nossas vidas futuras. Se nós fizermos ou procurarmos fazer da melhor forma. Por isso que as pessoas que cometem enganos, os escribas e fariseus, não querem ouvir falar, né, de reencarnação. Essas pessoas que sabem que estão cometendo muitos erros não querem saber de reencarnação. Porque sabem que o seu retorno não vai ser bom, porque nós sabemos quando estamos errando ou acertando. Ou não. Nós sabemos quando estamos agindo correto ou não. Nós temos essa consciência, esse livre-arbítrio de fazer ou não fazer. Então, por isso que as pessoas não querem ouvir nada a esse respeito. Porque sabem que se retornar, eu sei que eu vou retornar numa situação difícil. Porque eu sei o que eu estou fazendo. Todos nós sabemos. Só após nós temos Edivan Santos, nosso primo de Sergipe, lá dos Sítios Novos, a Cílio de Mendes Veríssima, minha prima, aqui, ó, da Vila Carioca, aqui minha prima querida, né? Edivan Santos, esse é o nosso primo. Então, gente, assim, é muito interessante o que a doutrina espírita nos fala a respeito disso. E nós, sabendo disso, aumenta a nossa responsabilidade. Quanto mais nós aprendemos, quanto mais nós sabemos, nós somos mais responsáveis pelos nossos atos. Né? Então, o que acontece, como diz aqui em Lucas, aquele com que acumula tesouros para si próprio, ele não é rico diante de Deus. É o que encerra esse texto do rico insensato. Né? Então, ele preferiu mamon a Deus. Se esqueceu que Deus permitiu que sua colheita fosse abundante, mas, pelo que podemos observar, como eu disse, ele já possuía muito. E poderia ter pensado diferente. Eu vou doar uma parte do que eu construí para auxiliar alguém necessitado. Né? Apesar de seus campos terem produzido muito, acima até de suas expectativas, ele não pensou em algum momento em auxiliar a ninguém. Né? Então, retornamos, como eu disse, à reencarnação. Né? Às vezes nós podemos estar fazendo algo hoje que não é correto e que, como esse rico insensato, vamos ter que no futuro rever tudo isso. Né? Porque aqueles que convivem com dificuldades podem no passado terem sido agraciados com bens materiais, com colheitas maravilhosas, né? E com a fartura, mas por ter empregado mal, retornem numa condição difícil, sofrendo por isso. Né? E muitas vezes não é porque Deus está nos punindo, não. Porque nós escolhemos, a maioria das nossas reencarnações, nós temos a condição de escolher. Deus permite que nós façamos a nossa escolha. E quando nós estamos no mundo espiritual e descobrimos quanto nós... Quer dizer, eu não quero reencarnar mais. Mas não. Nós chegamos no mundo espiritual, nós descobrimos tudo aquilo que nós fizemos de errado, nós vamos querer voltar para reparar aquilo. Então nós escolhemos o que nós queremos passar. Que não quer dizer que vamos reencarnar em condição difícil, que nós não vamos evoluir. Nós não vamos evoluir materialmente, ou não. Nós não conhecemos pessoas que reencarnam em condições difíceis e chegam a títulos, e chegam a conquistar diplomas e chegar a ser pessoas de bens materiais. Não é verdade? Sim. E honestamente. Depende da força de vontade que nós temos. O plano espiritual não permite que nós tenhamos essas oportunidades. Depende de nós aproveitarmos bem. Né? Deixando claro que tudo pode ser. Nada no doutrina espírita diz é isso ou é aquilo.
é dessa forma, é de outra forma. Não é, né? São os crescimentos que a doutrina nos oferece relativos às reencarnações dos resgates. Nós temos o exemplo de Zaqueu, né? Tem a musiquinha do Zaqueu, né? Bonitinha, né? Zaqueu é um exemplo que o Evangelho nos oferece, que alguém desse momento valoriza muito a mamon, a matéria, não é isso? E depois decide seguir a Deus, não é assim? E ele acaba, diz, eu vou doar metade dos meus bens aos pobres e devolver com juros a quem eu prejudiquei. Então, é possível na própria encarnação não esperar desencarnar para retornar, para rever aquilo. Podemos rever na própria encarnação, foi o que o Zaqueu fez, né? É muito importante que nos mostra que é possível nós, na própria encarnação, reconhecermos que nós nos enganamos e reparar aquilo. E se ficar algo para a próxima encarnação, naturalmente que será muito mais suave, muito mais tranquilo nesse retorno, né? O ser humano pode mudar seu comportamento e atitudes. O apóstolo Paulo, que eu cito sempre, que eu gosto muito, é um exemplo disso. O apóstolo Paulo, né, Paulo de Tarso, que era alguém que perseguia cristãos, que era alguém muito ruim, que mandava matar os cristãos, de repente ele mudou totalmente e se tornou, ele era Saulo de Tarso, se tornou Paulo de Tarso, virou seguidor de Jesus e sofreu muito por isso. É um exemplo do Evangelho. Todas as religiões usam as cartas de Paulo, não é isso? Paulo aos Coríntios, Paulo aos Tessalonicenses, Paulo, né? Paulo, então assim, é um ser que reencarnou numa condição assim, de matéria à sua vontade, que ele era um cidadão romano com todas as benesses, né? Ele ia ser o que comandava o templo, e ele acabou desistindo de tudo aquilo. Maria Madalena também é um exemplo desse, que tinha muito dinheiro, com prostituição, mas acabou mudando tudo e virou seguidora de Jesus. E abriu mão de todos aqueles bens. Não quer dizer que nós vamos abrir mão de tudo que nós temos de material, que nós conquistamos, mas que nós não damos esse valor excessivo a esses bens, não nos perdermos por eles. Não colocarmos a nossa salvação, o nosso seguir no plano espiritual numa condição boa e retornarmos a uma condição melhor ainda. Mesmo porque o nosso planeta está rapidamente indo para ir para a condição de planeta de regeneração. E se nós não nos cuidarmos, vamos ficar para trás. E como é que nós ficamos para trás? As pessoas que nós amamos, que nós queremos estar juntos, não podemos estar juntos, porque cada um vai estar num lugar. Na casa dos meus pais há muitas moradas. Não é isso? Nós temos o exemplo do André Luiz. Quem não assistiu o filme do André Luiz? Quem não já leu um livro? Né? Eu assisti os dois. Né? O que aconteceu com o André Luiz? É um exemplo muito claro que eu sempre falo. André Luiz foi para o plano espiritual, o pai está no umbral, a mãe está numa condição muito superior espiritualmente. A mãe está aqui, ele está aqui, e o pai está no umbral, perseguido pelas amantes que ele tinha na terra. Então, essa família, para se reunir de novo, a mãe teve que descer da condição de espírito muito mais puro, reencarnar novamente, pegar as amantes do marido, receber como filhas, casar de novo com o marido. Olha só, o retorno, olha só, para que todos caminhem juntos novamente ao trabalho que teve que ser realizado para que essa família siga junto. Então, é muito lindo. E a Sofia está causando, sabe? É muito simpática a Sofia. Ela fala pelo olhar. Ela fixou aqui. Fantástica, gente. Vocês veem a Sofia, você se apaixona, viu, gente? É isso mesmo. Então é necessário, né, para que se tenha a desigualdade das riquezas. Porque nesse mesmo capítulo está lá, por que a desigualdade das riquezas? Por que um nasce rico, outro nasce pobre, ou nasce meia condição? Né? É necessário para o equilíbrio do planeta e do universo. Cada uma possuirá por sua vez, como eu já disse, né? Mesmo que é necessário que existam aqueles com maior poder aquisitivo e outros com menor poder aquisitivo. É necessário que isso ocorra. Né? É necessário que cada um tenha aquela condição de ter mais. Como eu cito sempre, alimentação, medicamentos, não é? Pessoas, todos nós estivermos na mesma condição. Eu não tenho condição de plantar uma grande fazenda, milhões de toneladas de grãos, nem de descobrir cura de medicamento para as pessoas que estão aí com doenças. Para que se tenha isso, tem que ser alguém com condição financeira muito boa. Só que, infelizmente, muitos não usam essa condição financeira muito boa para praticar o bem.
para realizar essas coisas, para descobrir isso. Se nós dependêssemos da economia familiar, da agricultura familiar, estaremos todos mortos de fome. Não é necessário que as pessoas tenham essa condição de desenvolvimento, de tecnologia, para que nós nos alimentemos? Então, tudo é necessário que alguém tenha a condição maior do que a condição menor. Se todos forem, eu falo sempre, todos forem arquitetos, se não tiver aquele que carrega a massa, nenhuma obra vai ser realizada. Então, tudo é necessário, cada um de nós cumprindo com as nossas missões. Você fala de missão, missão parece assim, a missão é uma coisa grandiosa, missão é ser Chico Xavier, é ser Gandhi, não, missão é cada um de nós que retornamos aqui, cumprimos da melhor forma nossas obrigações, no que nós nos comprometemos a cumprir aqui. Cada um de nós tem a nossa responsabilidade, independente do que nós vamos executar aqui. Se eu sou assessorista, se eu recolho o lixo da rua, se eu varro, se eu limpo a vidraça, se eu sou gerente, se eu sou diretor, se eu sou advogado, não importa, contanto que eu faça da mesma forma do que eu me propus a fazer aqui. Isso é missão. Todos nós temos a nossa missão de acordo com a nossa condição evolutiva, de acordo com o que nós nos propomos a chegar aqui e cumprir. Então é isso. E tem que ter, sim, a condição melhor e a condição mais desfavorável, para que o planeta caminhe. E Deus faz tudo certo. Por que Deus faz assim, né? Por que Deus... Nós queremos exigir que Deus faça da nossa forma, mas Deus sabe tudo o que tem que acontecer. Nós vemos fatos acontecendo desagradáveis assim, muito desagradáveis assim, no mundo. Nossa, meu Deus do céu, como é que Deus permite essas coisas? Por que Deus não tira a vida dessas pessoas? Não é assim? Como é que Deus... Alguma coisa nós temos que aprender com isso. O que nós vamos aprender? Não sei. Cada um de nós aprende de uma forma. Cada um de nós entende de uma forma. É difícil? É difícil. Nós temos que entender que no primeiro capítulo fala da verdadeira propriedade. Da vida nada se leva, não tem uma música assim, né? Da vida nada se leva. Essa frase faz parte de uma música, né? Que em parte é verdadeira. Não se leva, claro, que é material, né? Não se leva os bens materiais, né? Se leva apenas as boas obras, as boas semeaduras, ou as más semeaduras. Levamos as bens-querências e também levamos as coisas negativas que nós construímos aqui. Tudo nós levamos conosco. Já que levamos tudo conosco que nós construímos aqui, vamos procurar construir coisas boas, coisas positivas. Né? Que a verdadeira propriedade é exatamente o que nós levamos ao final de cada encarnação. O que é que nós levamos? Nada materialmente falando, nada que é do uso do corpo, né? Mas tudo que é do uso da alma, como fala no Evangelho. Tudo que é uso do corpo nós não levamos, como diz aí nas postagens na internet, né? Nem a nossa roupa somos nós que escolhemos. Às vezes nós podemos comer antes de desencarnar, eu quero qualquer roupa, ver quando eu desencarnar, né? Eu falo para minha mulher que eu quero um pouco de dinheiro no meu bolso, eu me sinto muito inseguro quando eu não tenho dinheiro no bolso. Né? Mas assim, é só brincadeira, né, gente? Mas é verdade, a gente não leva nada daqui de material. O que nós levamos? O que nós construímos de bom e também levamos o que construímos de ruim. Nós levamos o que nós somos, a nossa essência como espírito imortal que nós somos. Né? Então, Mamon é o resumo de tudo e que nós não levaremos daqui. Né? E não apenas a matéria, né, propriamente dita. Nós como casa, carro, dinheiro, mas principalmente esposa, esposo, filhos. Meu filho, meu neto, meu... Não são nossos. Tudo é empréstimo de Deus. Deus nos empresta isso sim para nós aprendermos com Ele. Né, Sofia? Né? Nós aprendemos com eles aprendem conosco. É uma troca. Nossos filhos é uma troca que eles têm conosco. Nós fazemos uma troca, nós aprendemos com eles aprendem conosco também. E nós aprendemos mais do que eles, que eles aprendem conosco. Ainda mais essa geração que está aí, né? Eles são terríveis, né? Né? Verdade? Eles são muito espertos, eles falam alguma coisa para a gente e falam, nossa senhora, essa criança com 6 anos está falando isso para mim. Exatamente. Eles estão vindo muito evoluídos, e nós temos que estar prontos para conviver com eles, né? Então, qualquer bem material, pessoas que nos apegamos imaginando que sejam nossas propriedades, né, irá dificultar a nossa caminhada como espírito imortal após o desencarne. Né? E não é incomum isso acontecer. Mas, na verdade, como eu disse, por desconhecimento. Quando todos conhecerem a doutrina espírita, tivesse entendimento, essa compreensão de que nada nos pertence de fato. Tudo que é material, até as pessoas que nós amamos, não são propriedades nossas. São
seres que são colocados no nosso caminho para que nós aprendamos com eles, eles aprendam conosco também. E não só familiares, mas todos que nos rodeiam. Nós estamos juntos aqui por acaso. Nada é por acaso. Tudo ocorre por uma razão. Né? Então, é muito difícil às vezes nós aceitarmos. Né? Por que isso acontece? Por que ocorre dessa forma? Por quê? Mas a doutrina sempre nos esclarece a respeito de tudo o que nós devemos fazer. Ou, muitas vezes, nós não aceitamos. Né? É muito difícil ainda para nós aceitarmos tudo que se fala para nós. E principalmente fala da transmissão da riqueza, que é o último parágrafo dessa palestra que eu comentei já um pouco antes, né? Que não é proibido o Evangelho de Deus, não é proibido ser transmitido esses bens aos herdeiros. Mas, se não tiver que continuar na mão dessas pessoas, não continuará. Então, não é proibido nós transmitirmos a riqueza, mas pode ser que essa riqueza misteriosamente soma da mão desses herdeiros. Porque se não for de merecimento, se não for por isso ocorrer, não ocorrerá. Né? O que nos é ensinado nesse capítulo que é jamais se deve vender a alma na conquista de Deus ou vender a alma ao diabo, né, como se diz. Infelizmente, muitos vendem a alma ao diabo para conquistar esses bens, essas posses, esses milhões, que não precisamos citar aqui quem são, esses escribas e fariseus, que exploram as viúvas, como diz, né, no Evangelho. Né? Infelizmente, é isso que acontece. Mas, em algum momento, todos compreenderão que a matéria é perecível e que não levaremos para um lugar nenhum. Que é aqueles bens, diz o Evangelho, que as traças comem e o ferrugem corrói. O ferrugem não corrói nossas boas ações. Isso não corrói. É muito legal, às vezes nós fazemos algo que nós pensamos que é pequeno e às vezes nós encontramos a pessoa anos depois, ela fala, nossa, você falou aquilo para mim, você me ajudou daquela forma. Fica gravado os bens que nós fazemos. Mas da mesma forma fica gravado também o mal que nós cometemos. Passa anos também a pessoa grava aquilo que nós fizemos de mal. Então a memória é muito boa para fazer o bem. Os bens que nós praticamos, o mal que nós praticamos também fica gravado. Você marcou para mim? Marcou. Obrigado. Então, toda a matéria vem de Deus, né? E retorna às suas mãos. Para que esse mamon, essa matéria, seja direcionada a quem melhor merecer ter essa matéria em sua posse nas encarnações futuras. Eu vou agora falar às pessoas que estão conosco aqui, nós estamos ao vivo, né? Jaime Wagner de Portugal, como eu disse. Lembrando que Portugal agora já é quase 1 da manhã e ele está lá assistindo o Jaime Wagner. Muito legal. Ele é de Guimarães, de Portugal. Sempre acompanha minha live. Não conheço pessoalmente. Mas assim, é um amigo já, né? A Nilma Maria, Inês Camaradias, Simone Jacovani, seja bem-vinda, não estou lembrado, Kétia Oliveira Pereira, Ronaldo Oliveira, Alessandra Silva, Freire Gasparini Filho, Vânia Helena Comitini, Vera Sidane, Zilda Ferreira, Cida de Mendes Veríssimo, Edivaldo Santos, Valéria Rosália, Septa Stube, quem é? A Valéria aqui da nossa casa, que trabalhadora nossa aqui, né? Que está morando na Baixada Santista. Valéria, beijo para você. Manda abraço. Estou mandando abraço para você aqui, viu? A Marta. Hein? A Marta. A Marta está mandando beijo para você. Todo mundo mandando beijo para você aqui, viu? Beijo grande para você. Né? E a Shirley Eventos e a Maria de Fátima Pereira. Né? E tem mais outros aqui no Instagram. Maria Carla aqui, Leila Vimas Boas, de São Bernardo do Campo. Então, bastante pessoas aqui conosco. Gratidão a todos pela presença, gratidão ao pessoal aqui da internet aqui conosco, aqui participando. Marca Decis, José Muniz, Chico Xavier, estão convidados para vir sempre aqui. Espero que vocês tenham gostado da nossa casa. É pequenininha, mas o coração é grande. Então, é um grande prazer ter vocês aqui conosco. E nós vamos fazer o nosso encerramento final, porque o Sr. Francisco já está olhando para mim, falando que tem que encerrar. Então nós vamos nos tranquilizando, nos acomodando nas cadeiras novamente. Agradecendo a Deus e a Jesus a oportunidade que temos e tivemos de estarmos juntos mais uma vez para esse aprendizado, onde abordamos hoje o tema servir a Deus e a Mamon. Não podemos servir a dois senhores, mas na verdade podemos sim, porque nós aprendemos que muitas pessoas são agraciadas de bens materiais, conseguem sim esse equilíbrio
entre a matéria e entre o amor ao próximo, auxiliando, abraçando, auxiliando aos necessitados, sim. Tendo a certeza de que nada de material levaremos daqui, apenas nossas conquistas morais e espirituais. Agradecendo essa casa que nos acolhe, vibrando por todas as casas que fazem o trabalho da divulgação do Evangelho, não importa qual seja a sua denominação religiosa, Casa de Deus, que acolhe a muitos, vibrando por nossos lares, nossos amigos, principalmente aqueles que se dizem nossos inimigos. Agradecendo a Deus e a Jesus a oportunidade que nos foi oferecida, ao mentor dessa casa, nosso amado Chico Xavier, que com certeza está no plano espiritual, nos iluminando com sua luz. Eu peço autorização a Deus e a Jesus, aos mentores amigos, autorização para encerrar esse nosso encontro, dizendo Ave Maria, em nome de Jesus, roga por nós os seus filhos, agora na hora da nossa libertação, que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Muita paz a todos, muito obrigado. Muito obrigado pela presença e pelo apoio de todos. Muito obrigado. Cadê a Sofia? Mostra a Sofia para mim. Agora eu vou mostrar a Sofia para vocês, viu? Ela é meio impaciente, né? Cadê a Sofia? Aí, ó. A geração É impaciente. isso mesmo. Aqui, linda, meu Deus, traz ela mais perto aqui para mim. Vem aqui. Traz ela aqui perto. Vou mostrar a Sofia pro pessoal aqui. Olha lá. Oi, Sofia. Olha aí, Tem gente. gente de Portugal vendo? Beleza, tem lá de Portugal, já me vaga. Beijo, olha, é muito linda. Gente, obrigado, viu? Agora vamos concluir agradecendo a todos pela presença. Obrigada. Bem.